Gente, eu queria falar com você sobre o jornalista Hélio Gaspari. Hélio Gaspari, que, na minha modesta opinião, é o maior jornalista desse país. Então vamos conversar sobre o Hélio Gaspari? Mas, por gentileza, antes de tudo, eu peço que você curta aí, dê o seu like. Faz isso agora, antes que você esqueça. E que você também se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, né? Bom, gente, o jornalista Hélio Gaspari, eu acompanho o trabalho dele desde o início dos anos 1990, né? Embora nessa época ele já fosse um consagrado jornalista, né? E é um jornalista daqueles que tem a veia investigativa, que apura, que vai atrás da notícia, né? E que ele tem uma maneira de escrever muito interessante. Ele às vezes usa uma certa ironia, às vezes usa um deboche, né? Tem uns quadros dele muito interessantes nas colunas dele, né? Como o curso Madame Natasha para piano e português, né? Ou como o Eremildo Idiota, né? Esse Eremildo Idiota foi um cara que era de uma faculdade, era coordenador de uma faculdade chamada Eremildo Viana, né? Que expulsou ele da faculdade, né? Então ele criou Eremildo Idiota, né? E assim, o que me chamou a atenção do Hélio Gaspari no início, né? Foi a contundência dos textos dele, a veracidade, a credibilidade dos textos dele, mas depois de uns anos aconteceu a seguinte situação. O presidente Fernando Henrique Cardoso tentou aprovar no Congresso a emenda da reeleição, né? E mais do que isso, aprovar a emenda da reeleição para ele próprio poder concorrer à reeleição, né? O que é uma tremenda falta de ética, né? Mas o instituto da reeleição em si já é equivocado, já é ruim. Aí o Hélio Gaspari, ele dava cada pau, mas ele dava cada pau no Fernando Henrique Cardoso por causa disso, né? E ele ia mostrando as verdades sobre a reeleição, né? Reeleição para cargos do Poder Executivo, né? Como isso cria personalismo na política, como isso cria relações complexas e difíceis, né, entre colegas de partido, como isso gera desvalorização dos partidos, né, como isso gera inconvenientes, porque o presidente ou quem está no cargo executivo toma a decisão pensando não no que é melhor, mas sim que favorece a sua reeleição. Então, assim, uma verdadeira aula de por que a reeleição era equivocada, por um lado, e por outro lado, que se houvesse reeleição tinha que valer para quem viesse depois do Fernando Henrique, e não para benefício dele próprio. Ora, não adiantou nada os brilhantes textos do Hélio Gaspari, o Congresso foi lá e aprovou a reeleição, inclusive para o Fernando Henrique. E o Fernando Henrique se reelegeu, né? E aí é que veio a coisa genial, né? Porque ele começou a debochar, né? Ele chamava no primeiro mandato o Fernando Henrique de FH, né? As iniciais de Fernando Henrique, né? E no segundo governo, quando ele foi reeleito, ele começou a chamar de FFHH. Olha que inteligência, né? Que ironia fina, né? Então ele estava mostrando, ó, ele foi reeleito, é FFHH, não é FH não, né? E aí, ao longo do tempo, ele continuou escrevendo muito bem, escreveu livros sobre a ditadura, né? Infelizmente eu não tive a oportunidade até hoje de ler esses livros, mas com certeza antes de eu morrer eu vou ler esses livros que ele escreveu sobre a ditadura. Aliás, ele é um grande crítico da ditadura, um grande crítico da ditadura militar, né? Enfim, é um cara que tá num nível de credibilidade muito grande, né? Se você não conhece o Hélio Gaspari, né? Ele escreve às quartas e domingos, né? Aqui no Rio sai no jornal o Globo, aqui, em São Paulo sai no estado de São Paulo, né? Nos outros estados eu não sei em que jornais ele sai, mas é imperdível. O Hélio Gaspari é imperdível, né?
Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Agradeço a assistência e se você quiser, passa no meu canal, né? Tem mais de 400 vídeos lá, então escolhe alguns para assistir. Mais uma vez eu agradeço aí a atenção.